Que agradeço. Boa tarde a todos e todas. Excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino, ao ensejo que cumprimento e saúdo Vossa Excelência pela convocação dessa audiência pública, registro a honra que é para mim ocupar essa tribuna na representação de meus pares advogadas e advogados públicos para a democracia. A habilitação da APD nessa audiência pública decorre da compreensão coletiva de seus membros de que a ADI 7697 é, desde a promulgação da Constituição Cidadã, a ação das mais relevantes trazidas à apreciação desse Supremo Tribunal Federal. Isso porque o Instituto das Emendas Parlamentares Impositivas põe em xeque a rigidez de aspecto fundamental do arranjo jurídico institucional desenhado em 88 e soberanamente eleito pelo povo em 93, a saber, o sistema presidencialista de governo. Põe em xeque, ademais, o primado da impessoalidade, elemento fundador, verdadeira divisão de águas introduzido pela Constituição de 88, no âmbito das instituições públicas, contraponto deliberado e especificamente endereçado a virar a triste e longa página da apropriação patrimonialista do Estado pelos mandatários de plantão. Por que as nações fracassam? Foi a pergunta de pesquisa que orientou por 15 anos os estudos de dois professores, um do MIT, outro de Harvard. A pesquisa e suas conclusões, além de livro homônimo, rendeu aos mestres o Prêmio Nobel de Economia de 2024. E por que trazemos para o âmbito destes debates jurídicos essa referência ao Prêmio Nobel ou Nobel de Economia? É que esse estudo, Excelência, sustenta que foram os arranjos jurídicos institucionais, inclusivos ou extrativistas, o fator determinante do sucesso, quando inclusivos, ou do fracasso, quando extrativistas, das nações. Indubitavelmente, trata-se de conclusão que fala muito de perto com o objeto da ADI 7697 e que dá a dimensão da enormidade do que está em jogo aqui, a chave do sucesso ou do fracasso do Estado brasileiro. Bem compreendido o tamanho do desafio, beber na fonte dos anais da Constituinte é expediente que ajuda a compreender não só o pensamento que orientou as escolhas originárias do texto de 88, como a entender o desenho sobre o qual o Estado está estruturado. Os trabalhos constituintes tiveram início em 87, e já nas sessões iniciais, tanto da Comissão de Sistematização quanto da Comissão de Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, a cobrança pela definição do sistema de governo esteve presente, pois é entendida por diversos constituintes como condição necessária à estruturação de todo o mais. Assim, pode-se ler nesses anais falas como a do deputado Gaston Henrique, de São Paulo, o senhor deve lembrar, que na primeira intervenção de um parlamentar, na primeira reunião da Comissão de Sistematização, disse o seguinte: tradicionalmente, as constituintes elaboram um texto constitucional a partir de um plano piloto. Nesta Assembleia Constituinte, as coisas não foram assim. O regimento interno consagrou uma modalidade nova. 24 subcomissões darão início ao arcabouço do projeto final. Ora, segue o deputado, cabe a esta comissão sistematizar os trabalhos desta Constituinte e das comissões, bem assim as propostas individuais dos senhores constituintes. Será uma tarefa absolutamente impossível de se realizar se não tivermos, ao menos, fixados alguns valores maiores, por exemplo, o sistema de governo. Na mesma sessão, vários constituintes se manifestaram em sentido semelhante, inclusive o líder do governo à época, deputado Carlos Santana. Trago esse elemento, Excelência, porque ele nos lembra de forma muito vigorosa que a decisão pelo sistema presidencialista, que foi o que prevaleceu ao final, determinou o modelo de separação de poderes adotado, bem assim o arcabouço jurídico-institucional que o secunda. Peguemos o caso do Tribunal de Contas.
A ampliação da competência do Tribunal de Contas e sua alocação como órgão auxiliar do Poder Legislativo só se justificam pela adoção do sistema presidencialista de governo. Tivéssemos caminhado para o parlamentarismo, o Tribunal de Contas não poderia ser auxiliar do Legislativo. O órgão fiscalizador, Tribunal de Contas, ou está junto ao poder fiscalizador, o legislativo, no caso do sistema presidencialista, ou deve gozar de autonomia, sob pena de existir como mera instituição de fachada. O alargamento das competências constitucionais de nossa Corte de Contas também mirou a ampliação do instrumental à disposição do Poder Legislativo, reforçando a tese fiscalizadora tipicamente adstrita a esse poder no concerto dos freios e contrapesos de um sistema presidencialista. Como o nome mesmo diz, ademais, presidencialismo é um sistema, um complexo de elementos que se encaixam em correlação de forças muito específica, onde ao Poder Executivo cabe administrar, ou seja, planejar, direcionar os recursos, repito, direcionar os recursos e realizar as políticas planejadas. É, aliás, o que está escrito com todas as letras no artigo 84, inciso 2 da Constituição. Exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Dito isto, do ponto de vista técnico-jurídico, ministro, a introdução da figura das emendas parlamentares impositivas constitui verdadeira subversão do modelo de separação dos poderes concebido em 88 e soberanamente escolhido pelo povo no plebiscito de 93. Trata-se com todas as vênias, aqui aos colegas que representaram o Legislativo, de usurpação inconstitucional e ilegítima de competência própria do Poder Executivo em sistema presidencialista de governo, imutável pelas mãos do Poder Constituinte derivado, cuja nulidade merece ser reconhecida por esse Supremo Tribunal Federal. Nossa Constituição, Vossa Excelência bem sabe, conta com 250 artigos. De todos esses artigos, ministro Dino, apenas a forma republicana e o sistema presidencialista foram direta e soberanamente decididos pelo povo brasileiro. Isso há de significar alguma coisa, e tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal bem entende esse significado e saberá honrar decisão soberana do povo, colhida num dos mais belos capítulos de nossa história democrática. Ainda no espaço da técnica jurídica, as emendas parlamentares individuais ferem de morte o princípio da impessoalidade. Esse princípio orienta a despersonalização da administração pública com a intenção deliberada de dissociar a política de Estado da pessoa do político, com o fim de assentar que política pública não é benesse. Ocorre, Excelência, que essas emendas parlamentares individuais ressuscitam a figura do político benfeitor, aquele destinador de recursos públicos para a realização de uma obra determinada num estado ou município de sua livre escolha, sem qualquer lastro com políticas organicamente estruturadas, modelo que, infelizmente, nos coloca de braços dados com arranjo jurídico institucional extrativista, receita certa do fracasso da nação na leitura dos premiados estudiosos aqui citados. Então, essa equação da destinação individual de recursos, então, nessa equação da destinação individual de recursos, a mesma ofensa ao princípio da impessoalidade que endereça conclusão técnica jurídica de inconstitucionalidade e nulidade do Instituto das Emendas Individuais Impositivas, deve acender preocupação de índole socioeconômica. Teria muito mais a falar, mas o tempo é curto. Encerro com uma curiosidade e com um voto. A curiosidade é que a primeira proposta de emenda impositiva foi apresentada no ano 2000. Governo Fernando Henrique em crise, pelo deputado Antônio Carlos Magalhães, emenda constitucional 22 de 2000. Foi reapresentada em 2006, na crise do mensalão.
ressurgiu como emenda constitucional 22A em agosto de 2013, logo após, portanto, as jornadas de junho de 2013. E, finalmente, foi aprovada em 2015, emenda constitucional 86 de 2015, na sequência da eleição inesperada, indesejada, da presidenta Dilma Rousseff. Ainda vieram os alargamentos de 2019 e 2022. Esses dados são curiosidade, mas também falam por si. O voto é de força ao ministro Dino e seus pares. Não moral ou espiritual, porque Vossa Excelência não precisa, mas emocional, para enfrentar mais esse desafio de salvamento da democracia desenhada em 88, que a ADI 7697 põe sob a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. A Constituição de 88, essa cidadã, é nossa melhor primavera, ministro. Daí que a força da poesia, que de tão bela também se fez canção, acompanhe os senhores e senhora ministra, a fim de que, mesmo envoltos em tempestade, entre os dentes segurem a nossa primavera. Muito obrigada.